A educação financeira impacta positivamente a vida dos indivíduos ao capacitar esses indivíduos a lidar melhor com as suas finanças, a tomar decisões mais assertivas e ter uma vida profissional e pessoal muito mais bem organizada. Hoje nós trouxemos um convidado que tem uma educação financeira na prática. Lucas Richa, seja muito bem-vindo, que aos 27 anos é CFO do Grupo Comprocar, uma das maiores empresas capixabas de cartão de benefício. Maravilha, Luciana, obrigado pelo convite, parabéns antecipado pelo trabalho que vocês têm feito aqui, né, no podcast. Eu acho muito interessante, acompanho todos e é um prazer estar aqui com vocês hoje, espero poder agregar aí com o público de vocês. O prazer é todo nosso, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu e Lúcia, a gente é um pouco suspeita para falar, porque você tem um fã-clube aqui e a gente fica muito surpresa com a sua trajetória, mas a gente sabe que é resultado de várias coisas, além do seu comportamento, além da sua índole, do seu caráter, a educação, né? Eu acho que educação financeira, a gente falou já em alguns podcasts, ela é uma das vertentes da educação dos nossos filhos. E fala para mim, como que foi isso na sua vida, na sua trajetória, a sua família, você aprendeu com eles sobre educação financeira, você aprendeu na escola, e como que você lida, qual que é a sua relação com a educação financeira e com o dinheiro, por quê? Ser CFO de uma empresa é uma coisa, lidar com recursos próprios é outra totalmente diferente, né? Não, isso é verdade, eu acho que os principais termos, né, de educação financeira empresarial e privada, né, particular, são muito parecidos, assim, no final do dia, fluxo de caixa, resultado, as coisas são muito semelhantes, só que muda um pouquinho só a ótica, né, o prisma que você visualiza as coisas. O problema é o viés emocional, né? Exato, é verdade. Nem sempre a gente consegue ser, às vezes na empresa a gente é impecável, mas na vida própria a gente sofre um pouquinho, faz parte, né, mas no meu caso, em específico, né, um pouquinho da minha história, eu sempre tenho uma máxima, né, que eu gosto de trazer, que a vida geralmente é quem mais te ensina, e nem sempre ela dá uma palestra, dá um podcast, a vida geralmente é a grande lição, a sua grande escola, né? E você conseguir ter capacidade de absorver o que a vida vai te apresentando é muito importante. No meu caso, assim, como que eu comecei a me educar financeiramente, entender o valor do dinheiro, como que eu trouxe isso para minha vida? Eu sou filho de uma psicopedagoga, professora a vida inteira, né, e de um empresário economista, né, então é uma formação que ela é interessante dos dois lados, né, pedagogia, né, ensinamento e economia, né, finanças do outro lado, né, e muita gente não sabe, né, ao longo da minha infância e da minha adolescência, minha família, meu núcleo familiar viveu vários tipos de cenários financeiros, né? Nunca faltou nada, graças a Deus, mas foi por muita perseverança e por muita inteligência financeira, tanto do meu pai quanto da minha mãe, a vida inteira. E eu desde novinho observava isso, eu via que, opa, olha como é que o dinheiro tem valor, olha, né? Dá pra você ver a hora que você tem dificuldade, que você não tem, e meus pais sempre trataram isso com muita presteza e eficácia, tanto que a gente nunca percebeu isso, mas quando você vai envelhecendo, você vai percebendo e vai entendendo o valor das coisas, né? Então, desde pequeno, eu sempre dava muito valor ao dinheiro, às vezes eu falava assim, meus pais falavam, hoje a gente vai sair para comer uma pizza, pô, pai, não é muito caro, não? Desde criancinha eu falava isso, eles morriam de rir, não. Ou seja, a família tal. toda sempre participou de todos os momentos, os bons, os médios e os ruins aí da trajetória financeira. Exatamente, é a grande escola da minha vida, né? Gratidão total a meus pais, com certeza, né? E naturalmente quando você começa desde novo a entender isso, e eu sou da era, né, que, poxa, nos meus 10, 12 anos eu comecei a ter computador, mexer com internet, você via muito, você tinha muita informação. Muito jovem, não é? Era uma informação muito... Não, de fato é uma geração que teve muito acesso à tecnologia muito cedo, né, e a tecnologia iniciando, né, então, poxa, você via muita coisa, YouTube começando. Isso facilita muito. Facilita muito, e eu sempre, desde a escola, eu tive interesse em migrar para uma área de exatas, por não somente gostar da área financeira, mas também gostar, né, da parte de matemática, engenharia, economia, sempre gostei muito disso, né, e eu decidi, né, migrar para um ramo de engenharia de produção, sou formado pela UFS, mas com uma visão, eu quero ser um engenheiro de produção, mas eu quero atuar como um administrador, um financista, um executivo, né, que possa gerar valor por meio de números, né, por meio da parte financeira. Eu sempre tive essa visão desde criança e ao longo do tempo eu fui me especializando naturalmente, mas eu acho que a grande aprendizado de dar valor ao dinheiro, que eu acho que é o primeiro, você tem que entender que o dinheiro tem muito valor. É muito difícil você ganhar, juntar é muito difícil, mas quando você junta, você percebe que, opa, tem um processinho estruturado que eu posso seguir todo mês, que aquilo ali vai me enriquecer algum dia, vai me trazer liberdade algum dia, e é justamente isso que a gente busca, né, desde sempre, quando eu olho educação financeira da parte mais básica, assim, de
entender o valor do dinheiro, que é o que eu compreendo como primeiro passo, né, para você começar a se educar financeiramente. Você tem trazido a todo tempo, ao longo da vida. Você é muito jovem ainda, né? Você tem 27 anos, a gente não pode deixar de se espantar com a sua pouca idade e a sua maturidade financeira. E eu queria, Richa, que você trouxesse para a gente, até para quem está ouvindo e também se interessa e quer ter um crescimento como o seu, qual foi o seu despertar na educação financeira? Você foi a algum curso? Foi na escola que você estudou, talvez? Porque as oportunidades, elas passam na nossa frente e quem não está preparado nem enxerga. Agora, quem já tem um apetite para aquilo, que gosta do assunto, já vai aderindo àquelas informações que vai encontrando pelo caminho. Mas, de fato, o que foi mais relevante? Alguma coisa que você estudou? Pessoas que passaram pela sua vida? Um lugar que você trabalhou? Ou tudo isso, né? É tudo, um pouquinho de tudo, né? Eu vou dar um exemplo que eu tenho uma lição que foi muito clara para mim. Ela veio na minha época de faculdade. Quando eu entrei na UFES, meu curso só começava no segundo semestre, né? Então, no primeiro semestre de 2016, eu falei, não vou ficar de férias 6 meses, né? Eu não gosto disso. Ficar sem fazer nada me incomoda. Sempre me incomodou muito. Poxa, pai, você consegue conseguir um estágio lá na empresa para eu entender e tal? Ele conseguiu estágio para mim, rodei toda, assim, chão de fábrica mesmo, eu brinco, né? Rodei todas as áreas mais braçais da empresa, operacionais. E eu lembro até hoje, tinha um salário ali de, sei lá, 400, 500 reais, né? Uma ajuda de custo de estágio. E eu falei, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Porque eu moro com meus pais, não gasto com nada, né? O que eu vou fazer com o que sobrou aqui? E eu comecei a estudar, descobri o Bitcoin, em 2016. E aí, eu fiz mais ou menos 3, 4 meses de estágio. Todo esse recurso eu investi em Bitcoin. Eu tinha 0,8 Bitcoin, 0,75. Você não gastava nada? Gastava sim, sobrava, ganhava 500, usava 150 pra sair sexta-feira, de vez em quando, né? Era tudo barato, comprar uma saia era 10 reais, hambúrguer era 15, né? Hoje em dia não é mais assim. Já é sinal de que ele já tinha uma consciência. Isso que eu ia falar. Primeiro acesso a um recurso. Tava tirando carteira ainda, não gastava com gasolina, então não sobrou muito. Apesar de o valor do dinheiro de ser outro naquela época, você estava falando, muito barato, mas você poderia gastar mais da metade do que você ganhava e você pensava exatamente o contrário. Isso, até voltando um pouquinho no que você falou, vem muito do que você via na sua família, vem muito da educação financeira na base, na família, que não adianta nada você ler livro, ter cursos, sendo que seus exemplos são o oposto. Exatamente. Então, a importância da família é fundamental para isso também, né? Concordo 1000%. Assim, 100%. Como eu comentei antes, né? A família sempre participou muito, né? Dessa integração e de tentar mostrar pra gente sem falar, dinheiro vale alguma coisa. Nunca me falaram isso. Mas você vê que no dia a dia, como é que ele lidava, como é que ia fazer uma compra, né? A gente vai entendendo. Eu era um pouco mais velho, né, do que o meu irmão, então meu irmão, provavelmente, não sei se ele conseguiu absorver isso, porque ele era muito novinho, mas eu já tinha capacidade, né, de absorver isso, né, por osmose. Né? E aí, voltando no que a Lúcia trouxe de, poxa, qual que foi o ponto que falou assim, cara, eu quero ir para esse mercado, eu quero me especializar nisso, né? Eu estava na faculdade, eu tinha 0,7 Bitcoin, passou uns 4 meses, o 0,7 Bitcoin, que eu comprei, sei lá, por R$1.800, valia 3 mil. Eu falei, cara, que coisa de doido. Foi coisa... Pra você ter noção, hoje era R$500 milhão, né? Aí eu vendi os 0,7 Bitcoin para comprar um iPhone que eu precisava. Já trocou. E foi uma decisão, porque vezes. Eu falei, pai, troca meu celular, tá todo quebrado. Ele falou, não, você ganha salário, isso que é o dinheiro. Eu falei, então aí eu cometi o erro de vender todos os meus Bitcoins e comprar um iPhone. Um iPhone 6 na época, eu lembro até hoje. O iPhone 6 mais caro da minha vida foi esse. R$500 milhão. R$500 milhão hoje. E aí, poxa, isso aconteceu, deu uns 2, 3 meses, poxa, já valia 10 mil aquilo que eu tinha vendido, eu comecei a ficar com aquela dor de cotovelo, falei, cara, não, eu tenho que entrar agora, eu tenho que estudar, porque eu tenho que entender a fazer posição e construir, poxa, posições de investimento que eu vou segurar para a vida para surfar isso no longo prazo, né? E eu tive a oportunidade de ir na UFES ter uma professora lá na produção que deu uma aula de mercado financeiro, né? Trouxe um professor que era um professor meio que emprestado para dar uma aula da gente que era de mercado, que é o Murilo, né? Inclusive foi sócio da Apex lá no comecinho, não sei se você lembra, e Murilo me deu um insight na época, ele falou assim, cara, você está no 4º período do seu curso. O que eu faria se fosse você? Você especializa? CPA? 20, 10, CNPI, pô, você é moleque ainda, você tem 19, 20 anos. E adianta tudo que dá para fazer do seu curso agora para você chegar no 6º, 7º, 8º, 9º, 10º período, podendo trabalhar no mercado e já estando muito à frente. Né? E foi justamente o que eu fiz. Eu botava 15 matérias, 16 matérias, ficava louco de estudar, dava um jeito, às vezes ficava de recuperação em uma, voltava, mas realmente no meu 6º período eu tinha capacidade de
poder, né, entrar no mercado. Então, no quinto, sexto, eu entrei no mercado de engenharia, né, me deram a oportunidade de trabalhar numa empresa lá da Serra, que eu tive a oportunidade também de aprender muito, porque eu fazia de tudo numa empresa familiar, era muito interessante. Só que eu sabia que eu queria ir para o mercado financeiro, né, foi quando eu procurei a Apex, deixei meu currículozinho lá, a turma me chamou. Que legal. E aí, lá no final de 19, começou minha relação com a Apex, que durou até o final do ano passado. Que naturalmente foi uma grande escola de vida, mas é uma lição muito legal, né? Você saber que às vezes você está estudando, mas será que a sua prioridade é só estudar agora? Tem muita gente que vai para a faculdade e fala assim, não, eu só preciso estudar, cara. Você não vai com os primeiros. A maioria do que você aprende lá, que não é muito, tá? A maioria que você aprende lá, se você não colocar em prática de maneira imediata, você apaga. E é verdade. Se você me botar uma prova de cálculo 2 aqui agora, eu tiro menos 10. Eu nem lembro como é que faz a integral dupla, tripla. Não sei, mas se você usar, pô, você é um engenheiro, vai usar para fazer uma casa, projetar, você vai lembrar isso o resto da vida. No meu caso, não foi isso. E outra coisa, né, Richa? Quanto a gente fala muito que a educação financeira, você tem muito tempo a seu favor. Você tem tempo de errar, você tem tempo de acertar. E quando você é novo, você não está colocando o seu dinheiro do seu custo fixo. Você está colocando um dinheiro que você pode errar e você pode acertar. Quando não tem família, né? Exatamente, você não faria isso de novo lá na frente. Perfeito. Então, quanto antes você se interessa, quanto antes você conhece e começa a colocar em prática, também o investidor, né, o indivíduo que quer aprender sobre educação financeira, ele ganha muito com isso. Aí você falou de ter colocado em Bitcoin, mas é porque você não tinha filhos, não tinha suas despesas, exatamente. Você não era um recurso que você precisava para sua manutenção ou sobrevivência, então é muito importante ter essa maturidade de entender a sua fase enquanto investidor, que são fases totalmente diferentes, né? Exatamente. Quando você igual eu e Lúcia, temos filhos, temos as nossas questões, agora você vai ter também na sua casa, já a gente vai saber que vai ter um filhinho também, vai ser um lindo, inclusive, então é muito importante entender isso também, né, ter essa visão aí do longo prazo e do seu momento de vida. Para você que começou cedo, saiu do seu mercado, né? Embora a gente tenha muito engenheiro no mercado financeiro, é impressionante, nós temos engenheiros de várias áreas que estão no mercado financeiro. Se um jovem que hoje quer começar ou na área de finanças, na área de economia, na área de negócios, o que você falaria de conselho? Quais os passos eles deveriam seguir? Porque olhando a sua trajetória, que é uma trajetória curta, porque você é jovem, mas ao mesmo tempo é uma trajetória intensa e de muito sucesso, eu acredito que você tenha uns insights muito valiosos, né? Não, com certeza. Eu acho que assim, a grande lição, né, parece muito filosófico e tal, mas assim, a grande lição que eu daria para eu mesmo com 20 anos, por exemplo. Poxa, eu quero ir para o mercado financeiro, ou eu quero aprender sobre finanças pessoais. Cara, se una e se aproxime de pessoas que têm valores e culturas muito semelhantes, mas, né, que têm características operacionais e competências diferentes. Mas a cultura e os valores têm que ser muito parecidos, têm que ser semelhantes. Se aproxime dessas pessoas que têm o mesmo interesse que você, mas são melhores em coisas que você ainda não é bom, e você é melhor em coisas que elas ainda não são boas, né? Isso vale para você se aproximar tanto num ciclo de amizade, né? A gente sabe que, por exemplo, os amigos que continuaram mais próximos de mim ao longo dos últimos 15 anos da minha vida, entre escola, faculdade e agora, são os amigos que seguiram uma trajetória profissional um pouco mais parecida. E um pouco mais parecida no que tange a tipo de atuação, né? Mercado financeiro, são os caras que você tá ali todo dia, um cara que te ajuda aqui, você ajuda ele na outra ponta. Então, procure se aproximar dessas pessoas e, naturalmente, tenha uma disciplina muito forte em se educar e ter vamos dizer assim, uma educação continuada no que você quer entender, né? Então, poxa, desde que eu estou na faculdade, eu fiz curso de mercado financeiro, tenho certificações Ambima, CVM, eu fiz certificação internacional, que até foi o Fernandinho que me indicou a fazer na época, que, poxa, me abriu, assim, uma cabeça né, como financista, né, que é uma certificação do CFI, né, que é uma instituição, né, lá dos Estados Unidos super interessante. Então, você tem que sempre se dedicar a se estudar e se renovando. Né? E o mercado é dinâmico, né? Então, tem que renovar o tempo inteiro. Exatamente. Renovar, estar atento às tendências e, novamente, nunca tira o olho do celular que presta, né? Sai do Instagram ali. Eu não vou falar que eu também fico, né? Sai daqueles rios do Instagram, vai, porra, baixa um X, né, e segue só coisa de economia, putz, você só vai ver as principais notícias. Então você tem que usar, poxa, aqui, para de ouvir flow aleatório lá com algum funkeiro, ouve isso aqui, pô. Né? Então acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que amadurecer, às vezes não é a coisa mais gostosa de você sentar à noite para ver. Isso, se educar, né? Mas tem que se educar a ter disciplina em fazer isso. Exatamente. Né? Porque é sempre 1% melhor todo dia, né? A gente tem que ir marchando 20 milhas todo dia, isso vale para a empresa, vale para sua vida pessoal, para o seu relacionamento. E acho que esse é o grande, vamos dizer assim, o que eu falaria, né, para o eu mais jovem, para os jovens de hoje em dia que querem
entrar nesse mercado, entender um pouco mais de mercado financeiro, educação financeira na veia. Excelente. Ô, Richa, e agora saindo um pouquinho da parte técnica, eu trabalhei com você lá atrás, a gente era do mesmo time, e você ocupava um cargo de liderança. E uma pessoa que nós tínhamos sempre muito prazer de estar perto, de discutir assuntos, de fazer reuniões juntos. A sua opinião sempre foi muito valiosa, não só pela parte técnica, mas a forma como você lida com os seus liderados. E isso é algo que eu acredito que seja o particular da pessoa mesmo, ela desenvolve, mas ela nasce também com esse dom de liderar. Como é que foi isso na sua trajetória? Qual a importância que você dá para isso hoje também num cargo de liderança, de CFO da Comprocard, mas como que você enxerga os seus liderados e como que você pensa para daqui para frente? Que eu acredito que você ainda tem uma longa trajetória lá dentro de crescimento e sem dúvidas nenhuma, sem pessoas não há negócios. Então é algo que precisa estar muito, muito fértil na sua cabeça em relação a essa trajetória, né? Não, perfeito, pergunta interessante que você vai até refletindo, mas assim, na minha história profissional, as 3 empresas que eu passei na minha vida, que como você falou é curta, fiquei muito tempo na Apex, né, então, e pouco tempo em outras 2 empresas, eu já fui liderado por vários tipos de executivos, né, e todos os tipos de liderança para mim foram muito agregadores, desde o cara mais durão, o cara mais, né, poxa, tem um pouco mais de afeto, um cara que, poxa, traz um pouco mais pro lado da amizade, né? Eu acho que tudo tem prós e contras, né? Então, eu acho que o equilíbrio é muito importante. Eu acho que você tem que construir um time, novamente, que vem muito semelhante ao que eu trouxe ali pros jovens, né? Tem que construir um time que, novamente, tem cultura e valores semelhantes, né? E disciplina e etc., mas competências diferentes. Tem um cara que é bom nisso, o outro é bom nisso, e eles vão se ajudando. Acho que seu time tem que ser assim. Você tem que construir ele a partir disso e deixar que ele se desenvolva. Né? Porque é daí que saem novas lideranças. Tá todo mundo alinhado, os valores são os mesmos. Entendendo que os valores e a cultura são os mesmos, existe uma tendência grande de você poder se aproximar quase que de uma amizade dessa pessoa. Você tem um nível de trabalho que você consegue dar mais liberdade para a pessoa, você tem mais confiança, você desenvolve uma amizade. Né? A gente desenvolveu uma amizade aqui com vocês, né? A gente sabe disso. Né? Logicamente, o que eu acho que eu bateria muito nessa técnica, eu já ouvi meu pai falar isso várias vezes, desde que eu sou criança. Ter uma relação de trabalho amigável, se você ser um líder, né, que trata bem aos seus liderados, que tem compaixão, poxa, que tá ali no dia a dia ajudando, não quer dizer que você tem que passar pano, né, para pessoas ineficientes, pessoas, né, que fazem coisas erradas, né, que estão fugindo muito do eixo, mas ao invés de você destratar as pessoas, você pode tentar colocar ela no caminho de novo. E se não der certo, aí, meu amigo, empresas são feitas de pessoas e o CNPJ quer lucro, né? O dono quer lucro, o líder quer lucro, né? A gente tem que naturalmente tomar as decisões adequadas nesses casos, mas eu gosto muito desse ambiente que as pessoas têm liberdade, né? Logicamente a liberdade que é dada, né, para os liderados, ela é conquistada por eles também, né? Ninguém, pô, se chega um cara aqui agora, você não vai passar toda a sua senha, a sua vida inteira pro cara, não, você vai confiando isso, né, ao longo do tempo e novamente, sem passar a mão na cabeça de coisa errada, né? Que eu acho que é isso que a gente não pode ter nunca. E outra coisa, né, Richa? A gente passa muitas horas do nosso dia, da nossa vida, no nosso trabalho. Mais do que com a nossa família, né? Exatamente. Então, assim, você ter um ambiente saudável, um ambiente onde as pessoas têm prazer de acordar de manhã, se arrumar e vir trabalhar. Porque é um ambiente gostoso, que você, claro, é um ambiente duro de trabalho, mas que ao mesmo tempo as pessoas têm leveza, né? Estamos lidando com o ser humano, que um dia eu tô melhor, um dia eu tô pior. E esse respeito mútuo é que deve haver sempre, né? Isso, enquanto liderança, é muito importante, seja no segmento financeiro, seja em qualquer outro. Como a própria Lúcia falou, o negócio ele é feito de pessoas, né? E se você não entende de pessoas, você, de fato, não entende de negócio. Porque seus clientes finais são pessoas. Exato. Você precisa do seu time para fazer as entregas, então é muito importante isso mesmo. E aqui, fala para mim, você falou que quando você olhasse para o Lucas de 19 anos, você daria alguns conselhos. E o que você teria feito diferente, Lucas? Richa? Lucas é difícil, né? Não, você não é o Lucas, você é o Richa.
o que você teria feito de diferente, ou algo que você faria, ou algo que você fez e se arrependeu? E olhando daqui para frente, quais são suas metas, seus objetivos, tanto pessoais quanto profissionais? Porque eu acho que a gente tem os nossos objetivos, mas eu particularmente acho que a gente faz parte de um todo e a gente tem que fazer a diferença, pelo menos ao nosso redor. Sim. Então me fala o que você olha aí daqui para frente, para suas metas e como que você pretende fazer a diferença. Bacana. Acho que para trás não mudaria nada, não. Tem algumas dores de cotovelo. Certo. Acho que só aquela parte de vender o Bitcoin foi triste, mas eu acho que é uma conjuntura de coisas que se não tivesse acontecido eu não estaria aqui hoje. Poderia estar melhor ou pior, se eu mudasse alguma coisa, né? Mas então eu não acho que eu mudaria nada. Mas eu acho que daqui para frente, eu acho que é ter muita clareza que, tanto na minha vida profissional, na minha vida particular, com a minha família, com a minha noiva, né, com meus amigos, eu tenho a capacidade de gerar valor nessas relações. Né? Porque como que uma empresa dá certo? Quando você gera valor para o seu cliente. Mas como que você gera valor para o seu cliente? Criando oportunidade e gerando valor para o seu colaborador. Né? Então é um ciclo que você tem que entender sempre como eu consigo gerar valor. Eu acho que essa é a minha perspectiva, é continuar sempre ir buscando esse tipo de solução, melhorando, trazendo eficiência, né, para o dia a dia operacional da empresa. Né? Agora assumindo a cadeira na Comprocard, a ideia é justamente a gente poder trazer isso, promover o crescimento do grupo, promover o crescimento das novas áreas do grupo, cada vez mais, né, consolidar projetos que hoje são ainda mais, né, vamos dizer assim, menores, né? E, poxa, colocar eles em tamanhos que para nós seja relevante financeiramente. E, naturalmente, fazendo bem as pessoas, né, trazendo boas pessoas para perto, nos aproximando de boas amizades, mantendo as amizades, trazendo bons colaboradores, né, para participar do negócio conosco, no final do dia, poder atender o máximo e melhor os nossos clientes, né, como empresa. Eu acho que essa é a minha grande perspectiva aí, né, para o meu futuro. Ô, Rich, uma vez você falou a seguinte frase: um bom colaborador, ele precisa estar disponível para a empresa. E isso me marcou muito, assim. É você fazer mais do que você foi contratado para fazer, vamos falar a grosso modo. É Sim. Você realmente, a hora que o seu líder te demanda, você está ali pronto para atendê-lo sempre da melhor maneira. E aí, até fugindo um pouquinho desse script aqui, o que é um modelo ideal de um colaborador que atua com você e que você admira e que você acha que seria um caminho a ser trilhado por um jovem que quer começar e que quer desempenhar uma função bacana? Não, legal. Eu até estava aguardando para falar isso. Você trouxe o que eu acho que é muito importante, a questão da disponibilidade. Mas assim, eu entendo que dentro de uma empresa, né, você tem colaboradores de vários tipos. Você tem o cara que é operacionalmente mais eficiente do mundo. Só que ele trabalha de 8 a 6 e acabou. Você precisa desse cara. Esse cara é super importante, ele vai ser bem remunerado. Opa, mas é um cara que ele se aceita, na minha visão, ele aceita ficar dentro de um quadrado ali, poxa, com um crescimento um pouquinho mais limitado. Ele é muito bom, ele se desenvolve, mas ele tem suas limitações, às vezes ele não quer um pouquinho a mais. E você tem um cara que quer a mais, que é o cara que vai estar disponível, é o que você falou. O cara que tem um job description, quando o negócio aperta, né, que ele levanta a mão. Se alguém precisar dele, ele vai falar, não, opa, tô aqui. Não sei fazer, mas Mas deixa eu sentar aqui que eu vou tentar. Né? Eu acho que isso foi uma grande lição na minha carreira. Em todos os lugares que eu passei, eu sempre fui muito disponível, porque, cara, assim, não é todo mundo que consegue, né? Por exemplo, se eu tivesse 2 filhos em casa, né, um monte de coisa para cuidar, talvez eu não conseguisse ser disponível como eu fui. E são fases também. E são fases. Aí que tá a importância do jovem ter esse conhecimento. Exato. E a maioria dos jovens hoje em dia não quer isso. Não. Né? Quer ganhar muito e trabalhar pouco. Né? Tem que entender que você vai trabalhar muito e ganhar pouco. É o contrário, É aquele imediatismo. Exato. Né? Às vezes da idade, da ansiedade. Em várias, jovens, em várias vezes, né, eu não era o cara que sabia mais de determinado assunto, mas fui eu que fiz. E deu certo. E eu aprendi a fazer. Né? Porque o cara que entendia, por algum motivo, não quis fazer. Né? Isso faz parte. Né? Então, esse tipo de coisa se desenvolve dentro da empresa e as pessoas seus líderes e os demais líderes começam a falar, opa, esse cara aqui eu posso contar. Sim. Porque eu sei que se eu precisar dele para fazer A, B e C, ele vai fazer, ele é o cara mesmo que dá conta. Sem saber, se ele não souber, ele vai atrás, vai correr atrás, vai puxar fulano, vai entender, vai tentar entregar alguma coisa, a gente vai melhorando. Né? Então, ser disponível para mim é muito mais importante do que ser 100% competente no seu job description. Novamente, né? Você vai ter pessoas de vários tipos. Vai ter o cara que vai ser 1.000.000% competente no job description. Você tem que ter esse cara por perto. Você pode ser esse cara. Você vai ser um cara técnico de altíssimo nível e vai ganhar bem o resto da sua vida, mas às vezes numa escala de crescimento um pouco mais lento. Ou você pode ser o cara
quer estar disponível, quer se desenvolver em várias frentes, vai sofrer mais, não vai conseguir dormir, vai tomar as dores da empresa, vai sofrer em casa, mesmo não tendo impacto no seu bolso. Fica inventando moda para fazer coisa nova e fica pensando nisso. Mas isso aí, com certeza, é um grande acelerador de crescimento, porque estar disponível te coloca junto a pessoas que têm muito mais conhecimento e experiência que você. Perfeito. Então, acho que é essa visão que eu gostaria de trazer para a tua. Tá, eu roubei 2 perguntas. Eu fiz uma aqui fora e depois só para seguir, então, aqui a nossa linha de raciocínio, hoje, o que você faz para se desenvolver ainda mais na sua longa trajetória que você ainda tem pela frente? Mas eu falo assim, Richard, de um livro, de uma palestra que você assistiu, um curso que você ainda não fez, legal, ou que já fez, ou que você pretende fazer. Dá umas dicas legais aí pra gente. Não, legal. Hoje não sei se você sabe, mas eu me tornei associado Líderes do Amanhã, né? Então, sim, já vi. Colabora muito ali com o nosso desenvolvimento, principalmente filosófico, né? Político, isso é muito bacana, né? E nesses últimos tempos ali eu reli 2 livros, né? Que eu estava pelo Líderes e fora do Líderes que eu já tinha lido, né? Que são livros que eu recomendo para quem quer entender um pouquinho de filosofia e um pouquinho de educação financeira, né? Que eu acho que é Pai Rico, Pai Pobre, acho que não tem como fugir. Eu gosto muito, né? Lá atrás, quando eu li na faculdade, li rapidinho, assim, também não tirei nota, nada, mas li e falei, opa, legal, isso aqui é interessante. São 2 visões bem diferentes. Total. Vocês já leram, né? Eu gosto muito daquele livro, até deu vontade de reler de novo. E recentemente eu li pela segunda vez o que se vê e o que não se vê, de Bastiat. É um livro filosófico / político, né, com uma pegada mais liberal, mas que todas as lições que ele traz naquele livro você consegue adaptar, né? Eu, pelo menos, eu trago eles para minha vida pessoal. Que é o quê? Em resumo, cara, quais são as consequências diretas que você vê de determinada ação e quais são as indiretas? E como que você precisa se mexer para entender, poxa, o mais importante, que é o indireto, que é o invisível, o efeito invisível. Por exemplo, às vezes você fazer uma compra de um patrimônio hoje, parece que no curto prazo é a sua solução, mas, cara, daqui a 5 anos... É o que você não viu, né? O que você não viu ainda? E aquela 70 mil despesas você vai ter todo ano ali para pagar, manter esse imóvel, um exemplo, um patrimônio. Faz sentido? Não faz? Né? Então, eu acho que vale muito, muito isso. Mas em termos de educação contínua, hoje eu tenho feito um trabalho muito técnico, né, específico, né, porque estou desde outubro, né, na cadeira, né, junto ao time da Comprocard. Então, eu tenho me aprofundado muito na parte de legislação e técnica, CVM, SUSEP, né, que são as empresas atreladas ao grupo que precisam, né, de um entendimento técnico mais profundo, de governança financeira, né, que é algo que eu tenho feito muito. Né, então, eu tenho me dedicado muito a isso. E a minha ideia é poder, né, trazer e fazer mais uma especialização um pouco mais pesada em alguma universidade de fora, né, do Brasil. Vai demorar um pouquinho, né, tem que chegar lá muito preparado para você conseguir absorver alguma coisa, né, mas é algo que eu pretendo ali fazer em breve, se Deus quiser. Vai fazer, tenho certeza. E você falou algumas vezes sobre andar com pessoas que têm os mesmos princípios, os mesmos valores, e aí você tem os seus colegas de escola, de faculdade. Me fala uma coisa que você viu que eles erraram naquela época, que você fala, poxa, eles às vezes não chegaram onde a gente chegou, porque no meio do caminho eles fizeram algo que não foi certo, seja na área de finanças, seja na falta de aprimorar esse conhecimento, na falta de na questão de não estar disponível. Quais são os erros? Você é muito jovem, então quais os erros que você acha que são os principais dessa geração, para que os próximos jovens e os jovens atuais não cometam esses mesmos erros? Para mim, o maior erro que foi cometido, inclusive tem alguns que cometem até hoje, tá? Vamos dizer assim, aproveitar em demasiado a ociosidade. Eu brinco, né? Porque, como eu falei, quando eu tô ocioso em casa, eu fico agoniado. Primeiro ponto, né? E tem amigo meu que desde a época de estágio, né? Que, poxa, saía sei lá, ele tava estudando e tal, saía do estágio, fazia um estágio de 8 a meio-dia e de tarde ele podia fazer qualquer coisa, ele podia ter outro estágio, ele podia, estudar, ele podia, o cara ia pra praia. Então, assim, acho que você tem que sempre olhar, é perigoso, né? Você começar a usar a sua ociosidade para prazeres imediatos. Que é o que se vê, o que não se vê. Aquilo ali é ótimo na hora, mas a maioria desanda, né? Porque às vezes você perde a oportunidade de não se expor, né? De não estar buscando novas coisas. Né? A maioria das pessoas que acabaram indo para um caminho um pouquinho mais difícil, né? Em termos de vida profissional e financeira, na época eles não se exporam a coisas que poderiam estar, né, se expondo, né? De faculdade, se expõe não. Eventualmente é uma pesquisa, uma monitoria. Uma monitoria. Um estágio não remunerado. Não é remunerado, não quero. Eu vou ficar em casa sentado com a perna pra cima. Bicho.
Não era a idade de fazer isso, né? Você vai fazer, você vai fazer você vai querer fazer estágio não remunerado para formar obrigatório, faz logo, cara, no 4º período, no 5º período, né? Não, prefiro ficar em casa sem fazer nada, então beleza, né? É o tipo de coisa que eu acho que é sempre um risco, né? Você não observar a ociosidade como algo perigoso para você. Você vai colocar só coisa prazerosa para acontecer ali quando você está ocioso, se você não se atentar a isso, né? Então, novamente, eu acho que é mais algo que eu coloco, né? Se tiver com tempo ocioso, cara, pô, pode curtir, sai pra praia, joga videogames, pô, vai namorar, faz qualquer coisa, mas lembra que você pode estar deixando de se expor a algumas coisas, então faça com equilíbrio, né? Então sempre se exponha a oportunidades, né? Esteja em ambientes bem, né, que tem uma frequência de pessoas semelhantes a você para você poder ir se desenvolvendo, né? E as oportunidades, as portas irem aparecendo. Geralmente aparece muita porta com chave às vezes na sua vida, só que, bicho, você tem que ir lá e girar a maçaneta. São as mais desafiadoras. Isso não abre, né? Então, assim, às vezes você tá vendo oportunidade, mas você não se expôs, você não vai lá abrir. Poxa, então... Eu queria complementar um pouquinho essa resposta sua também, assim como mãe, e que eu vejo assim nas crianças hoje, como que elas lidam com o imediatismo. Então, assim, eu acho que a ansiedade também de que tudo aconteça de maneira rápida e da melhor forma. Com menos esforço possível. E com menos, exatamente, com menos esforço possível. Hoje o resumo está no chat GPT, você manda um áudio pro Google e ele responde a sua... Então, você aperta um botão. Na minha época, para eu ver o desenho que eu queria, eu tinha que ficar sentado em frente à televisão e esperar da hora. Passar cavalo de fogo. Senão não tinha trabalho de escola, tinha que ir na biblioteca, pegar livro, pegar enciclopédia. Então... Exatamente. Então, eu acho que essa questão da ansiedade, desse imediatismo que hoje os jovens, né, têm muito enraizado, porque é tudo muito fácil, também é algo que precisa de atenção e saber que é uma trajetória. Você tem 27 anos, você chegou onde você chegou, mas você está aí contando a sua história de quando você ganhou seu primeiro dinheiro, o que você fez, no tempo ocioso que você tinha, como você lidava com isso. Ele nem contou que trabalhava sábado e domingo, né? Das oportunidades que passaram na sua frente e que você agarrou para poder, aos 27 anos, você ocupar o carro que você ocupa hoje. Então, é espetacular. Parabéns. Obrigado. Eu acho que é isso. A gente poderia ficar aqui horas falando. Tem um monte de pergunta bacana, mas eu quero te agradecer muito a disponibilidade, o conhecimento. Eu falo que a gente sempre tem algo para aprender e, independente da idade, a gente também tem algo para ensinar e para passar. Então, aqui foi fantástico ouvir seu conhecimento. Foi fantástico trabalhar com você por um tempo e a gente te ouvindo falar, a gente sabe que é 100% verdade. Então, obrigada pela sua generosidade de estar aqui com a gente e venha outras vezes. E eu queria deixar um combinado no ar aqui. Ai, que perigo. Você ocupou em outubro essa cadeira de CFO do Grupo Comprocard e a gente quer acompanhar esse desenvolvimento e que você volte aqui mais vezes para contar da sua trajetória, da sua rica trajetória, que é sempre um prazer conversar com você. Muito obrigada mais uma vez. Maravilha, meninas. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. Espero ter criado e agregado alguma coisa para o público. Não tenha dúvida. Eu fico à disposição, né? Quem quiser me procurar, às vezes, tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia sobre isso, eu fico à disposição. Vocês têm meu contato aí, se alguém procurar. Perfeito. Fiquem à vontade, tá bom? Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigada. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais, @BRM Podcast. Foi um prazer estar com vocês hoje novamente e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.